salve amigo colecionador, bem-vindos mais uma vez ao canal Automotivo. Eu sou Marcelo Ormond, sempre compartilhando com vocês as bonequices que eu faço aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Primeiro, volto a agradecer pelo alcance de 4.000 inscritos no canal. Como foi dito na live, nunca imaginei alcançar um número tão alto com o conteúdo que eu ofereço aqui, que é só realmente compartilhar aquilo que eu gosto, que é colecionar brinquedo, boneco, mini carrinhos e por aí vai. E a gratidão é a mesma, desde aqueles 3, 4, 5, 10 primeiros até os 100 primeiros inscritos, sempre manter a mesma conexão com a pessoa que está ali utilizando do seu tempo, do seu precioso tempo, para ficar assistindo vídeos sobre brinquedo. E não importa até onde vai esse canal, até quantos inscritos esse canal vai chegar, isso não importa. O que importa é que eu vou manter sempre a mesma linha de relação, de troca, de conversa, de interação com aquelas pessoas que às vezes mesmo não estando inscritas acabam participando de uma live ou assistem aos vídeos e até participam de comentários. Pro pessoal que já conhece o canal já há algum tempo, sabe que não é nenhuma novidade, eu sou um cara que estou sempre observando o que está em volta, eu gosto muito de tocar em assuntos um pouco mais intimistas, não ficar somente preso à questão dos brinquedos, dos bonecos. Os brinquedos acabam sendo até um pretexto para que eu consiga conhecer gente legal, trocar ideia, bater um papo, ouvir opiniões, mesmo as mais controversas, mas sempre dentro desse nosso padrão de cavalheirismo, onde todo mundo discorda, mas discorda da melhor forma possível. Sempre dando margem para que a outra parte possa também contra-argumentar. E um assunto que eu quero falar hoje nesse vídeo é justamente sobre uma coisa que já acontece há muito tempo, isso já existe desde que a gente acha que está na Terra, eu já percebo esse tipo de comportamento, mas agora parece que as coisas vão se intensificando, justamente porque a nossa forma de comunicação é cada vez mais ágil. Não importa aonde você esteja, em qualquer parte do mundo, tudo que acontecer, que for visto, fotografado, filmado, enfim, registrado de alguma forma, isso chega para uma quantidade muito grande de pessoas em uma velocidade nunca antes pensada. Que é sobre o comportamento de performance. Nós, como seres humanos, sempre tivemos muito essa, não sei se eu posso chamar de obsessão, mas essa procura pela melhor performance possível. Cada um à sua maneira, mas para os tempos de hoje chama muita atenção que é o famoso, o típico wannabe, que é o camarada que ele quer parecer ser. Mesmo que ele não seja, ou ela, ele tem que parecer ser, dentro das redes sociais, dentro dessa coisa de, até mesmo do colecionismo, qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer tema, qualquer preferência, existem sempre aquele grupo que ele não é nada, mas ele quer sempre parecer ser e se sobressair, até que em algum momento essa máscara caia ou essa figura seja então descoberta como um fake, né? E onde eu posso mostrar que isso é uma coisa que sempre aconteceu, só não era talvez tão falado. Vamos lá, eu sou um cara que fui criança e adolescente na década de 80, então eu comecei a assistir filmes de ação desde o primeiro filme do Rambo. O primeiro filme do Rambo de ação, que é conhecido aí como o pai dos filmes de ação, o filme dos brucutus, né? Que é realmente onde você tem um protagonista que ele vai ter o tempo todo do filme dedicado à pancadaria e à ação dele. Mas o que isso revelou ali nas pessoas que estavam assistindo aquele filme? Peraí, cara, como é que eu faço pra ter o físico daquele cara ali? Ó, como é que é o peito dele? Olha o braço, não sei o que. Então, já tinha o Schwarzenegger fazendo alguns documentários, até alguns filmes, mas nenhum deles, claro, teve a relevância antes do filme do Rambo ali, do Sylvester Stallone. Foi uma corrida desenfreada dos caras já adultos ou jovens ali, numa faixa de 18 anos, para as academias de musculação, gente abrindo academia de musculação de qualquer maneira, sem nenhuma regulamentação, tentando preparar, fazer com que aquelas pessoas parecessem ter o mesmo físico do Sylvester Stallone. Ou seja, sempre a busca da performance. Então, os camaradas eles iam querer ter o corpo do cara ali que ganha milhões fazendo um filme, que pode ter todo tipo de assistência médica, especialistas no assunto. Os caras ali que não tem nada daquilo e vão para qualquer academia no seu bairro e começam a fazer os exercícios de qualquer maneira, e se alguém vier e sugerir algum tipo de substância, mesmo que isso esteja fora da regulamentação do país, ele vai fazer, porque o importante é eu quero chegar no lugar e alguém falar, caramba, tu parece o cara daquele filme do Sylvester Stallone. Então eu acho que vocês entenderam onde é que eu quero chegar, né? Eu dei mais ou menos aqui um norte. Então como é que isso chega agora na coleção, que é o tema? E eu não vou ficar tocando em outros temas mais, já falei de um que aproxima a gente, mas é sobre essa coisa da coleção, né? A performance da coleção, que é quando você às vezes tem uma determinada figura, de uma determinada linha, de um determinado preço, e você publica esse vídeo, né, e começa a falar do quanto você gosta, que você quer continuar essa linha e tal, e sempre vai vir aquela figurinha, né, maneira para dizer, mas você gosta desse porque você não viu a da linha tal. Um exemplo bem fácil. Uma figura da Toys aí, da nova linha Street Fighter, né? São figuras realmente muito simples, barata, $24. E o indivíduo quer fazer comparação disso com figura de Storm Collectibles, cara, que são figuras que, sei lá,
beiram os $100, entendeu? Essas figuras de $100, elas têm a obrigação de serem magníficas, perfeitas, para você colocar dentro de uma redoma de vidro e expor, sei lá, em algum lugar público, dada a magnitude com que aquilo é feito, com uma certa até exclusividade, peças feitas em menor quantidade, comparar com uma figura que é feita a 3, 4, 5 mil por dia numa fábrica em linha de produção. Eu não vejo, eu consigo entender o parâmetro que certos grupos, certas pessoas têm para tentar comparar figuras de marcas diferentes. É que nem eu querer olhar para uma pessoa que tem uma coleção Studio Series na linha Deluxe Class e falar assim, você gosta disso aí porque você não viu o Masterpiece. Poxa, você pode colocar, eu prefiro colecionar Masterpiece. Eu gosto mais. Tá de acordo com o que eu gosto e com o que eu posso pagar. Mas daí você ir lá, coitado, meter o pé no peito do cara que tem uma coleção na qual cabe no bolso dele e tá no gosto dele. E qual o problema do cara gostar muito mais de uma figura Studio Series a uma figura Masterpiece? Existe gente que gosta mais. Não vejo problema nisso. Você vê? Mas é notório. Claro que, assim, eu tenho conseguido filtrar bem nos meus ciclos de colegagem, onde eu troco as ideias. Sempre tem um indivíduo ou outro que aparece com esse tipo de coisa, querendo promover a sua coleção, querendo colocar como a minha coleção aqui é a correta, vocês não sabem colecionar, eu vou mostrar pra vocês como fazer, sabe? Ou seja, é sempre essa propaganda, esse marketing pessoal em cima da performance, que, como eu já falei, existe para todo tipo de tema, mas o nosso aqui é o colecionismo. Então, são indivíduos que, por eles gastarem muito com a sua coleção, eles têm uma coleção belíssima, às vezes de estátuas magníficas, mas parece que eles não têm para quem mostrar isso. Eu acho que não deve ter. Não tem vontade de abrir um canal, de repente não se sente à vontade de ficar na frente de uma câmera e expor a sua coleção. Eles entram ali, se infiltram nos grupos, ou então eles participam dos comentários de canais onde as pessoas estão falando a respeito das suas figuras de ação, dos seus bonecos articulados, para ficar dizendo que essa coleção não é nada. Vocês não sabem colecionar. Quem coleciona coleção de verdade é isso aqui que é alto nível. Cara, eu acho que é o seguinte, quando você tem uma coleção que é realmente de alto nível, e essas figuras são mesmo, não vai faltar gente pra falar isso pra você. Não vai mesmo. O público que vai seguir o seu canal, ou o seu perfil no Instagram, eles vão estar sempre te dizendo isso, eles vão estar apreciando, admirando, procurando entender como é que você faz pra financiar essa coleção, porque não deve ser realmente fácil, financeiramente falando, principalmente pra quem é brasileiro e vive no Brasil. Eu sempre percebo uma necessidade dessas, não é a maioria não, tá? É sempre uma pequena quantidade de pessoas que acabam se sobressaindo, porque elas dão um jeito de entrar numa conversa onde tem 2 ou mais indivíduos conversando a respeito de uma figura de ação, um boneco articulado, e esse indivíduo já entra ali e fala assim, peraí, não, isso aí são só, não se compara. Eu já vi gente a fim de bater na coleção NECA, por exemplo. Durante uma conversa, alguém falar assim, você gosta de NECA porque você não conhece, sei lá, eu vou chutar aqui, tipo SH Figure Arts ou Storm Collab, essas marcas que vocês que estão assistindo o vídeo conhecem bem, muito mais do que eu, porque eu não tenho interesse nem em saber. Eu vejo quando alguém me mostra, ou tem lá um vídeo interessante, e eu vou admirar, de fato, o produto, mas nunca vou ficar colocando em pé de comparação. Marcelo, é porque você certamente não tem cacife para bancar uma coleção dessa. Engano seu, eu tenho sim. Se eu quiser e fizer as escolhas certas e agir da mesma forma com que eu ajo, como eu ajo com os meus bonecos articulados, eu consigo administrar, sim, uma coleção de médio porte, médio para alto porte de estátuas ou de figuras até bem mais caras. Mas eu escolhi as figuras de articulação, porque realmente elas são muito mais baratas e isso faz com que eu consiga reunir muito mais itens. E olha que eu nem tenho, eu acho que eu não tenho metade das coisas que eu gostaria de ter. Existe uma série de outros temas, figuras da Hanna-Barbera, heróis de desenhos animados que não estão presentes aqui. Mas pode ser que eles venham daqui a algum tempo, não sei, à medida que eu vou conseguindo. Porque eu tenho essa minha característica de pão duro e eu acabo preferindo economizar. Uma vez que eu me sinto muito satisfeito em ter figuras de ação mais simples e baratas, que parece que para alguns grupos de colecionadores é quase uma ofensa. Sem querer ser aqui o advogado do diabo, mas já sendo, eu sei que também o contrário ocorre. Quando às vezes um camarada faz a demonstração em vídeo, publica a respeito das suas estátuas e tal, esse indivíduo até tá bem intencionado, tá ali apenas compartilhando como todo mundo faz, aí vem também uma galera que tem articulado e fica enchendo a paciência também. Sou muito mais articulado, porque a estátua você não pode mexer, não pode mudar de pose, sabe? Essa perturbação, esse timinho, esse fla-flu, como a gente costuma dizer, ele sempre ocorre, é sempre uma via de mão dupla, tá? Não existe essa coisa de somente um determinado lado é que perturba. Só os caras daquela direção é que são chatos. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que gente pra perturbar,
gente para ser enjoadinha, gente picuinhazinha tem em qualquer ambiente, em qualquer local, em qualquer tema. Isso sim me chama a atenção. Não é uma coisa que me tira o sono, claro, mas é legal falar sobre isso, porque eu acho que deve ter gente aqui que gosta do meu canal, segue, que gostaria talvez de conversar sobre isso, deixar alguma opinião. Para isso vai ter aí os comentários abertos para vocês falarem o que vocês acharem, mesmo que vocês não concordem comigo, uma vez que forem educados, cavalheiros, certamente serão devidamente respondidos. Mas me chama a atenção sim certos comportamentos. Pessoas que gourmetizam a própria coleção, que tentam tornar o seu próprio item algo exclusivo só para si, quanto menos existir melhor, só eu que possuo aquilo que há de melhor, se você não conseguiu você é um loser, um perdedor. Sabe, eu acho realmente muito complicado. Porque, cara, é impressionante como eu fico satisfeito com figuras baratas. Eu gosto mesmo dessas figuras que talvez seriam uma ofensa para um colecionador maior, sempre relembrando que dos poucos que eu conheço, não são todos que são assim. Já devo ter visto aí menos de meia dúzia de pessoas que têm esse comportamento que eu considero até mesquinho, que é ficar pondo valor na coleção dos outros e supervalorizando a sua própria coleção, tornando ela sempre, como eu já falei, exclusiva. Então eu posso dizer assim que isso é um recado para você que tá sempre me perguntando na live, pô, como é que eu começo com uma coleção X, uma coleção tal? Cara, comece da maneira que você quiser, com um tipo de item, de figura que você quiser, mesmo que sejam estátuas, se você tem grana para bancar isso, vai fundo. Só procure observar realmente em volta, quem está em volta de você, que comunidade você participa, grupos que você participa, e se você não se enquadra, né, nesse tipo de perfil, que é um perfil onde tem muita gente que gosta de esnobar, outra que ela considera inferior, procure ficar longe. Porque uma vez, mesmo que você entre ali para ser combativo, para contra-argumentar, isso pode sim te gerar um desgaste emocional que eu considero desnecessário. É um custo, é um ônus muito alto. A gente está sempre dizendo que esse tipo de hobby é um hobby feito para relaxar, para que a gente cresça em alguma parte da nossa cabeça, para se distrair, para conhecer gente maneira, para trocar uma ideia legal, que esse é o meu objetivo aqui. Mas a gente sabe, a gente não vive num mundo de sonhos. Ninguém aqui é santo, muito menos eu, tá? Eu não tô aqui querendo, mais uma vez, botar regra na vida de ninguém, querendo parecer que eu sou um cara ilibado e não, tudo que eu faço é perfeito, eu sou o homem da sabedoria, não. Já fiz as minhas lambanças, já falei o que não deveria ser dito. Obviamente que eu, de certa forma, procurei tentar me desculpar se eu ofendi alguém, falei algo que não devia. E eu considero que, seja em qual tema que a gente estiver atuando, a busca de um conhecimento, de algo mais legal, que nos torne pessoas cada vez mais, que agregue, que outros grupos queiram que a gente esteja perto, pra mim eu considero melhor do que você ser o cara que você quer simplesmente ser sabe, como é que eu posso dizer, um mala. Sabe aquela pessoa mala que todo mundo fala, lá vem o fulano, cara. Aí começa com aquele papinho dele de novo. Ai, que a coleção isso, que a coleção aquilo, ai, porque não sei o quê. Eu acho que todo assunto pode ser discutido, seja a questão de escala, seja a questão de fidelidade, se a cabeça do boneco é aquilo, se articula, se não articula. Mas quando você começa a ser aquele cara que você é quem dita, que é o que está acontecendo agora no cinema aí, né? Onde o fã tem que dizer qual o personagem que vai ser, eu não quero aquele cara ali, aquela mulher não pode ser, não pode ter o personagem não pode ser assim, não pode ser de qualquer outro jeito. Sabe, fica todo mundo mimadinho e, não, o filme tem que sair do jeito que eu quero. Tudo bem, eu reconheço que os estúdios estão fazendo filmes que certamente não estão agradando. Eu já não, desde a primeira fase da Marvel, eu não vi todos os filmes. Eu não fiz aquela coisa de ver cada filme para poder chegar nos Vingadores Ultimato. Nem ferrando, não mesmo. Eu vi o que eu quis ver. E tem muita coisa ali que eu certamente não gostaria. E tem uns que eu vi e não gostei, entendeu? Fica aquela coisa chata, sabe? Eu que determino. Claro que a pessoa não fala assim claramente, ela vai dando sinais, ela vai salpicando opiniões de modo que a outra pessoa que está do outro lado, se ela não estiver ali psicologicamente preparada para contra-argumentar, ou às vezes ela está preparada demais e está com todas as armas na mão, aquela boa conversa que pode gerar um bom senso, simplesmente vira um confronto direto. E é esse tipo de coisa que eu procuro evitar. Por isso que, né, eu me afasto dos assuntos de certos grupos, onde eu começo a ver que está todo mundo discutindo o que é certo, o que é errado, o que é divino, o que é profano, porque realmente esse tipo de assunto me dá preguiça, e eu perco facilmente o interesse quando eu começo a perceber que alguém só quer realmente se sobressair como uma pseudo-celebridade, como alguém que realmente conhece mais do que o grupo na qual ele participa, e se eu espirrar, que todo mundo diga saúde, sabe? Fica meio chato isso. Isso é uma coisa que eu percebo nesses quase 4 anos colecionando, conhecendo amigos e conversando com muitas pessoas, mesmo aqueles que não concordam comigo, mas sempre trocando uma boa ideia. Você vai percebendo que esses indivíduos, eles estão infiltrados em todos os lugares. Então, esse vídeo aqui não é para fazer uma busca de um mundo melhor, que isso é um tipo de utopia na qual eu não perco tempo em alimentar.
sabe? Não existe isso. O que existe é o seguinte, você que tá aí, que também se incomoda um pouco como eu, com essa gente mala, que gosta de ficar determinando quem coleciona o quê, e o certo é isso ou aquilo, não fica tentando mudar essa pessoa que você não concorda. Você pode ter dois caminhos. Você pode tentar contra-argumentar até onde isso vale a pena, ou simplesmente, cara, se afasta, sai de perto mesmo, não, sabe, não dá atenção. Porque o povo chato, o povo mala, que só coleciona pra ficar se sobressaindo, porque pra essa pessoa ela acha que colecionar brinquedo é algo que vai tornar ela alguma coisa muito fantástica. Sabemos que existem raras exceções, mas enfim, né? Isso só vai te trazer, não vai trazer benefício algum. Você ficar tentando convencer ela porque, nossa, salvei mais uma alma. Não existe isso. O que existe é isso. Existem pessoas que sempre pensam de uma forma diferente de você. É que alguns sabem argumentar e contra-argumentar, outros simplesmente não. Com relação a esses que, quando eu vou argumentar, eu vejo que a coisa vai sempre caminhar para um conflito e quase um confronto direto, eu realmente perco o interesse, lavo as mãos e toco aqui a minha coleçãozinha baratinha de boneco articulado em promoção. Beleza? Então, meus amigos, é isso. Esse foi mais um vídeo desse famoso desabafo. Tô gostando de fazer esses vídeos, sabe? Sai um pouco dessa coisa de só ficar falando de bonequinho, lançamento. Ah, tá gostoso, bater um papo. Já são bastante inscritos no canal, bastante gente acompanhando os vídeos. Essa coisa mais intimista faz com que vocês saibam de fato mais quem eu sou, quem é o Marcelo, né? Eu não sou o Autobotio, eu sou Marcelo Martins Ormond. Eu sou o editor do canal. Como a gente troca bastante ideia nas lives, acho legal a gente brincar um pouco disso aqui também e ficar registrado aí um videozinho onde a gente fala um pouquinho do comportamento geral desse momento, pelo menos, que é o comportamento que eu percebo em grande parte dos colecionadores de cultura pop. Eu sou Marcelo Ormond, muito obrigado a você que ficou aqui até agora, forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!